A ideia de igualdade está entre nós há muito tempo. Ela viajou através dos séculos, conquistou espaço nas sociedades e hoje está até em nossa Constituição. Mas, às vezes, a igualdade não basta. Para consegui-la, precisamos de equidade. Equidade é dar chances diferentes a cada um, de acordo com as suas necessidades e condições, para que, aí sim, todos tenham acesso aos mesmos direitos, para que todos tenham os mesmos cuidados. O Brasil é um país enorme e diverso. Equidade, para nós, é saber que o diagnóstico mais preciso vai chegar com a maior velocidade possível, tanto numa grande capital, quanto em um vilarejo no campo, na praia ou na floresta. É possibilitar o acesso ao que é essencial em cada fase do cuidado ao paciente, incluindo até tratamentos de última geração a todos que o necessitam, não importando seu gênero, idade, cor da pele, condições econômicas ou onde vive. É garantir que aquela medicação necessária estará disponível e acessível. É investir constantemente na aliança entre educação e ciência em busca de novos e melhores tratamentos, inclusive para as doenças mais raras. É estimular a sociedade civil, gestores, legisladores, cientistas, laboratórios e indústria a estarem sempre comprometidos com essa tão necessária evolução. É acreditar, confiar e poder contar com profissionais que cuidam da sua saúde e respeitam sua individualidade e a de cada um. E a diversidade do todo e de todos. Todos nós sabemos aonde queremos chegar e agora estamos dando um novo passo, juntos. Com dedicação, compromisso e respeito, sem esquecer da necessária esperança. Somos a ABHH e buscamos a equidade. A ideia de igualdade está entre nós há muito tempo. Ela viajou através dos séculos, conquistou espaço nas sociedades e hoje está até em nossa Constituição. Mas, às vezes, a igualdade não basta. Para consegui-la, precisamos de equidade. Equidade é dar chances diferentes a cada um, de acordo com as suas necessidades e condições, para que, aí sim, todos tenham acesso aos mesmos direitos, para que todos tenham os mesmos cuidados. O Brasil é um país enorme e diverso. Equidade, para nós, é saber que o diagnóstico mais preciso vai chegar com a maior velocidade possível, tanto numa grande capital, quanto em um vilarejo no campo, na praia ou na floresta. É possibilitar o acesso ao que é essencial em cada fase do cuidado ao paciente, incluindo até tratamentos de última geração a todos que o necessitam, não importando seu gênero, idade, cor da pele, condições econômicas ou onde vive.
É garantir que aquela medicação necessária estará disponível e acessível. É investir constantemente na aliança entre educação e ciência em busca de novos e melhores tratamentos, inclusive para as doenças mais raras. É estimular a sociedade civil, gestores, legisladores, cientistas, laboratórios e indústria a estarem sempre comprometidos com essa tão necessária evolução. É acreditar, confiar e poder contar com profissionais que cuidam da sua saúde e respeitam sua individualidade e a de cada um. E a diversidade do todo e de todos. Todos nós sabemos aonde queremos chegar e agora estamos dando um novo passo, juntos. Com dedicação, compromisso e respeito, sem esquecer da necessária esperança. Somos a ABHH e buscamos a equidade. Boa noite, bem-vindo a todos a mais esse webinar da BHH, Avanços e Desafios da Hemofilia no Brasil. Eu queria agradecer em nome da BHH e da Bayer a participação de todos nessa iniciativa, que é uma comemoração ao Dia Mundial da Hemofilia, que aconteceu agora dia 17. Continua? Os assuntos que nós vamos abordar hoje à noite vão ser sobre o estado atual do tratamento da hemofilia no Brasil, as possibilidades de melhorias nas políticas públicas e como isso é feito, e também sobre o papel do paciente na participação do seu tratamento e das suas conquistas. Comigo hoje à noite eu tenho o prazer de convidar a doutora Paula Vilaça, que é médica da Fundação ProSangue, do Hospital das Clínicas, e professora colaboradora da USP. E também a doutora Margarete Ozello, professora e diretora da Divisão de Hematologia do Departamento de Clínica Médica da Unicamp, que vamos nós três discutir hoje à noite esse assunto. Então é um grande prazer estar com vocês. Eu sou Ana Clara Anísio, eu sou da Santa Casa de São Paulo. Queria só avisar para quem está participando conosco que é possível e as perguntas são muito bem-vindas. Se faz através do chat que está na plataforma à direita de vocês. E conforme as perguntas forem surgindo, a gente vai incluindo tudo aqui, tá bom? Então, Margarete e Paula, um prazer estar com vocês de novo. E ainda mais para comemorar o Dia Mundial da Hemofilia, né? Para a gente iniciar... acho que a gente podia começar comentando sobre as diferenças regionais que tem no Brasil, sobre como está a hemofilia no Brasil, o número de pacientes que a gente tem e as diferenças ou igualdades que a gente tem. Paula, não sei se você quer começar. Eu não estou ouvindo a Paula. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, primeiro, boa noite, Ana, boa noite, Margarete, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, a gente, nesse bate-papo, né? E comemorar o Dia da Hemofilia. Eu acho que tantas coisas aconteceram, a gente está envolvida no tratamento da hemofilia no Brasil há tantos anos. É um grande prazer participar dessa história e ver tudo que já aconteceu, e hoje a gente vai conversar um pouco das coisas que estão ainda por vir, né? E graças ao que foi feito, que nos permitiu chegar onde chegamos.
né? Eu acho que o ponto é esse, não só da parte, é um trabalho conjunto, tem a participação imensa do paciente nesse processo, que a gente também vai comentar, participação dos centros tratadores, cumprindo o seu papel, né, no fornecimento de dados, e o papel do governo, a partir desses dados, poder evoluir e oferecer o tratamento para os nossos pacientes. Não sei, Margarete, se você quer primeiro dar boa noite, e depois a gente começa um pouco essa conversa das diferenças regionais. Sim. Bom, boa noite a todos, boa noite, Paula, Ana Clara, boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a essa iniciativa, a BHH, pela organização, com o apoio da Bayer, de estarmos aqui juntos nessa comemoração do Dia da Hemofilia, que é tão importante. E eu acho que, como já foi previamente até comentado pela Ana, né, a gente tem muita coisa a ser comemorada, muitos desafios ainda a serem enfrentados e melhorias que a gente pode conquistar. Então, eu acho que e é importante muita participação de todos, porque a ideia aqui é a gente realmente aproveitar para discutir como que a gente pode avançar ainda mais e garantindo alguns preceitos que são muito importantes desde o início do programa de coagulopatias hereditárias, que foi uma conquista muito grande de toda a sociedade, com a representatividade dos pacientes e de nós, tratadores, que é com alguns princípios importantíssimos, que são os princípios do SUS. E uma das questões que a gente comenta muito, e aqui até aproveitando a esse tema também tão importante para a BHH, que é a equidade. Então, assim, um dos orgulhos que acho que todos nós temos é que a questão do acesso ao tratamento, a questão do acesso aos produtos, desde que esse programa foi estruturado e que houve vários passos para atingir o nível que nós estamos hoje, a gente sabe que a gente atinge essa equidade em termos das recomendações e do acesso ao tratamento. O tratamento da hemofilia, que pegando o gancho do que a Paula já comentou, né, e a gente sempre sabe, não é apenas os produtos, né, ele também envolve uma abordagem multidisciplinar, que é tantas vezes discutida, e que isso envolve outros profissionais da saúde, envolve o acesso desde o diagnóstico, o acesso ao tratamento fisioterápico, odontológico, psicológico, além do tratamento médico, ortopédico e abrangendo os pacientes como um todo. E, obviamente, que isso a gente pode ter algumas diferenças, eu acho que aqui pode ser um bom momento para a gente discutir como evoluir nisso. Uma das questões importantes que eu acho que, embora a gente tenha essa capilaridade do tratamento, o acesso talvez a algumas questões mais específicas que envolvem o tratamento, e aqui eu dou um exemplo, por exemplo, da questão do laboratório, do diagnóstico e do monitoramento, que obviamente, nos serviços menores, você ter a sustentabilidade de um laboratório com todas as complexidades que envolve um laboratório, com bom controle de qualidade de hemostasia, isso é um grande desafio. Então, eu acho que, por exemplo, seria muito adequado no futuro a gente pensar até em como a gente ter alguns locais de referência regionais que pudessem abranger mais algumas abordagens mais específicas, mas que garanta as lacunas que nós temos hoje em relação à equidade do tratamento em todo o território nacional. Isso seria uma das questões. Só te interrompendo, Margarete, acho que essa é uma questão que vocês também já tinham levantado, né? A Unicamp e a USP já serviram como centros de divulgação de bons métodos laboratoriais. A outra questão também é de controle de qualidade, né? A gente sabe, especialmente para os pacientes com inibidor, a importância de você ter um bom laboratório. E apesar do programa incluir, muito felizmente, a medicação, ele não inclui diretamente
essas questões da equipe multidisciplinar, até mesmo de reserva, vou acrescentar aqui geladeira, né? Já passamos por fase todos os serviços com dificuldade de local de armazenamento, e essa dessa parceria no laboratório, né? Acho que todo mundo, pelo menos os tratadores, estão de acordo com isso. Teve até uma época em que se faziam aquelas instituições irmãs, né? Que você tinha um contato um pouco mais direto, que eu acho que foram iniciativas excelentes para garantir também uma qualidade de tratamento mais igual no todo do paciente. Eu acho que isso vai até além da parte laboratorial, né? Eu acho que no Brasil tem um grupo que já está formado há muitos anos, né? Os tratadores das coagulopatias hereditárias, há muitos anos que tem todo um papel do Ministério da Saúde e também da indústria farmacêutica em fazer programas educacionais. O grupo todo acaba se conhecendo e existe muita troca de experiência e também de ajuda nos centros maiores. Então, por exemplo, tratamento ortopédico, quantos pacientes foram operar com o Luciano lá em Curitiba? Então, muitas vezes a gente não tem disponível num determinado local, mas um outro centro que tem acaba oferecendo. Então, isso já existe de alguma forma, né? Assim, mais de iniciativa dos tratadores mesmo, capacitação na parte da físio. Eu acho que a diferença é que pequenos, quer dizer, centros menores, muitas vezes não tem toda a equipe multidisciplinar, mas com suporte de outros centros acaba dando um jeito de fazer, né, de cobrir aquela lacuna. Eu acho que isso no Brasil é uma coisa muito interessante, né? Um país deste tamanho, com tantas diferenças, e a gente acaba aprendendo também. A minha realidade é uma, mas quando a gente conversa com o pessoal do norte, os pacientes que têm que andar 4 dias de barco para poder chegar num outro lugar, e a gente começa a pensar, abre um pouco mais a cabeça, né? E tentar ajudar também as pessoas como fazer para equacionar algumas deficiências, algumas falhas. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito, a gente aprende com outras realidades e a gente pode trazer algumas sugestões que podem ajudar um pouco esses setores, esses locais que têm um pouco menos de disponibilidade da própria equipe multidisciplinar. Eu acho, mantendo essa questão do tema da equidade, ter esse cuidado com as diferenças regionais e locais, você mencionou questões, por exemplo, de distâncias, né? E isso também é um papel importante. Eu acho que nesse sentido a gente talvez poderia avançar mais enquanto equipe, pensando também em toda a formação do SUS, do tripartite, como que a gente poderia avançar no nosso programa de ter, então, respeitar os desafios regionais, garantir o acesso ao tratamento multidisciplinar e todas as questões, fazendo essas parcerias. Eu acho que essas parcerias, talvez, a gente faz há muitos anos informalmente, né? Mas talvez a gente devesse pensar em fazer isso de uma forma mais organizada e sistematizada, que tenha essa garantia dessa cooperação nacional, que eu acho que isso seria uma questão de um apoio, que a gente precisaria pensar em como equacionar isso, mas eu tenho certeza que isso seria possível e isso poderia trazer melhorias muito significativas, principalmente em algumas regiões onde há algumas deficiências. Já estão chegando aqui algumas perguntas, eu vou deixar essas perguntas só um pouquinho mais para frente, porque são de tópicos que a gente vai abordar um pouco mais adiante. E com isso que vocês comentaram, né, essa questão da universalidade do tratamento hemofílico aqui no Brasil, que eu acho que é uma grande marca para todos nós, né? Nós três, pelo menos, certamente acompanhamos há muito tempo, então a gente consegue perceber uma diferença de geração, inclusive, desses pacientes. Eu, quando comecei, os pacientes estavam recebendo CRIO ainda, e o fator era selecionado para as crianças, e a gente vê isso na condição ortopédica dos pacientes, e tem um prazer imenso você vê agora os meninos crescendo, chegando à adolescência,
muito bem de saúde articular, né? Então, acho que isso é uma grande conquista e que, obviamente, merece ser preservada. E uma outra questão, às vezes, quando a gente olha os países fora, que a gente vê que eles têm, às vezes, até um acesso mais fácil, mais rápido, ou mais atual a outras medicações, não é a maioria deles que consegue esse tratamento universal. Então, eu acho que é um ponto importante, às vezes, quando a gente observa as coisas de fora, a gente entender que tem lugares, alguns países que têm a medicina mais universal como a nossa e outros não, né? Então, tem paciente que tem acesso a muita coisa, mas, por outro lado, outros ficam totalmente de fora. Então, é uma questão também para a gente pensar no nosso próximo capítulo, na melhoria em políticas públicas. E aí eu acho que cabe um comentário também a respeito da introdução da profilaxia, né? Nessa época em que nós começamos, o tratamento ainda era totalmente sob demanda, e acho que a universalização, né, a ampliação do tratamento de profilaxia, a maior liberação para o tratamento domiciliar, o maior treinamento dos pacientes, facilitou enormemente a vida deles e o resultado do tratamento, que é isso que a gente tem visto hoje. Então, na minha impressão, apesar, e aí eu queria ouvir a de vocês também, apesar dos imensos progressos que a gente tem feito, esse passo da profilaxia sob demanda para a profilaxia primária ou secundária, mas especialmente a primária, ela realmente foi um divisor de águas para esses pacientes, né? E a gente, claro, tem tido ganhos a partir disso, em qualidade de tratamento, em qualidade de vida, que são alguns pontos talvez assombrosos, mas esse grande passo, né, para uma saúde articular melhor, a profilaxia eu acho que foi quem mais determinou essa mudança. Eu queria escutar vocês. Margarete. Bom, eu até adianto uma questão que, para a gente poder instituir essas políticas públicas, um passo extremamente importante foi até o registro. Então, o registro nacional, a gente poder saber quantos pacientes nós temos, quantas pessoas, em que faixa etária, quais são as demandas, essa organização, e de fato a gente tem hoje um registro assim que é muito bem organizado, porque realmente, como tem a rastreabilidade do acesso ao tratamento, a gente consegue definir de uma maneira, pelo menos esse número mais global de pacientes, de uma maneira muito consistente, porque a gente sabe, os pacientes que estão demandando o tratamento, que estão utilizando o tratamento, eles estão lá cadastrados. A qualidade das informações, depois a gente pode ter uma parte aí para comentar. Mas os dados mais críticos para desenhar as políticas públicas de saúde pública, eu acho que é um registro que nos garante esses dados. E com isso, eu acho que assim, chegar aos números e poder dimensionar o quantitativo que garantia atingirmos o que fosse suficiente para a profilaxia, seja primária, secundária, terciária, isso foi um avanço muito grande. E é claro que também, quando a gente desenha essa política, com essa questão da equidade, da universalidade, da sustentabilidade, é comum também que você tenha momentos de priorizar as etapas, né? Então, assim, a gente sabe hoje é um grande desafio para os pacientes mais velhos que não tiveram acesso à profilaxia primária, mas hoje tem acesso à profilaxia terciária, mas tem as sequelas. Então, assim, e é quando a gente tem que colocar todas as demandas conforme a faixa etária, conforme o que aconteceu durante toda a vida dos pacientes. Eu concordo, Ana Clara, que foi um marco importantíssimo, porque eu acho que foi quando a gente atingiu um nível que agora sim nós teríamos condições de tratar de uma forma adequada, que é o que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pela Federação Mundial da Hemofilia, como o tratamento de escolha, e a gente consegue atingir até com uma certa autonomia dos tratadores em avaliar, individualizar seus casos. Eu acho que a gente já atingiu este patamar que a gente consegue
com o tratamento, no caso de reposição, poder fazer esses ajustes e, com isso, atingir melhores resultados para os pacientes. Eu concordo com vocês, mas eu gostaria de lembrar uma outra coisa, um outro marco, que quando a gente não tinha profilaxia, a gente tinha um programa de dose domiciliar única, que permitia que o paciente imediatamente começasse o tratamento para depois procurar o centro. Eu acho que isso já fez muita diferença no momento que a gente não tinha profilaxia, pelo número de pacientes, era impossível que o governo estabelecesse um programa de profilaxia, mas os pacientes, de alguma forma, já eram capacitados a reconhecer precocemente. Me lembro perfeitamente da gente incentivar o reconhecimento da aura, do sangramento, né, que quanto mais precoce fosse o início do tratamento, melhor seria a evolução, num momento que a gente não tinha praticamente nada de fator para fazer os tratamentos. E isso, acho que até já serviu como um preparo para quando depois chegou. Me lembro que teve muita crítica quando foi iniciado o protocolo de profilaxia, porque não era um protocolo de profilaxia de alta dose, né? Foi uma dose escalonada, mas eu acho que isso foi fundamental, porque não adianta você fazer um protocolo que só poucos pacientes sejam contemplados. Então, isso permitiu que todos os pacientes tivessem acesso ao tratamento. Me lembro bem que naquela ocasião foi discutido, inclusive, uma adaptação do protocolo do Canadá, que foi no qual foi baseado o protocolo do Brasil, e já naquele momento já se pensava de fazer uma progressão rápida, tão logo fosse possível, desse protocolo, que realmente foi feito, né? E hoje a gente tem essa possibilidade, que a Margarete acabou de falar, de fazer uma individualização. Então, não é um protocolo engessado, a gente faz farmacocinética, a gente adapta o tratamento para as necessidades daquele paciente. Então, isso realmente é um avanço, quer dizer, a gente tem acesso ao tratamento que é gold standard, né, para esses pacientes, e todos os pacientes no país têm esse acesso. Eu acho que isso é um grande orgulho, né, a gente, como tratador, poder oferecer para os nossos pacientes de uma maneira igual, independente de onde esteja. Não é porque eu estou em São Paulo que o paciente daqui vai ter acesso a esse tratamento. Em qualquer lugar do país, o paciente vai ter acesso à profilaxia individualizada, né? Eu acho que isso, a gente, não sei, eu fico muito orgulhosa, né, da gente poder oferecer isso para os pacientes. Muito. A gente sempre fica mesmo, né? Muito contente e com os progressos que a gente vai vendo, né? A Margarete comentou desses números. Foi uma iniciativa que para os centros foi muito custosa, porque a gente tinha que atualizar, não tinha nem computador, não tinha internet, tinha que ir em outra sala, e hoje em dia isso é uma coisa que roda muito facilmente, né? Acho que agora todo mundo tem acesso mais fácil, durante a própria consulta você já consegue atualizar o cadastro, então a alimentação do cadastro também é de melhor qualidade, é como o censo, né, que a população faz, que é o que gera que gera as informações na qual o governo vai se basear para poder fazer as políticas públicas de educação, de saúde, de tudo. Então, esse é o censo da hemofilia, e não só da hemofilia, mas de todas as outras coagulopatias hereditárias também. E esse registro acabou gerando, inclusive, a possibilidade de tratamento para outras coagulopatias raras, né? Ainda que o paciente não faça necessariamente o tratamento no SUS, ou nem precise muitas vezes de tratamento, o simples registro é bastante importante. E aí a gente checa todas essas, o investimento que é feito nesse tratamento, a gente consegue também ter uma noção se ele está sendo benéfico ou não, de uma forma talvez um pouco mais geral do que aquelas que os estudos clínicos poderiam mostrar. E se tem paciente nos escutando, eu só queria dizer que a gente está aqui com a Margarete, que é uma das maiores especialistas ou investigadoras desse assunto, a Paula também, que tem muita publicação. Então, esses dados todos, esses resultados, eles são avaliados nessas propostas de modificação, como a Paula comentou, de um protocolo, a gente adapta para o nosso país, para a nossa realidade, verifica se ele está sendo eficaz ou não, se está sendo tão bom quanto, ou se está sendo com a mesma eficácia, mas mais barato, ou é mais caro, ou não é tão bom.
para você poder bolar as outras propostas de tratamento, né? Então, eu acho que também é importante entender que não tem só a proposta e daí nenhuma verificação, mas esses dados todos são checados e analisados. E aí, Paula, não sei se você pode contar para a gente, você que está com esses dados mais frescos aí dos pacientes, qual que é o número de pacientes que a gente tem e mais ou menos como que eles estão divididos aqui no país? Então, os dados, na verdade, os dados que a gente tem mais recentes são aqueles que foram publicados pela Federação Mundial de Hemofilia. Esses dados são enviados para lá, baseado no levantamento do coagulopatia, né, desse cadastro, e isso é enviado pela Associação de Pacientes ou também pelo Ministério da Saúde. E a última publicação de 2021, que saiu agora no final de 2022, desse survey global, a gente tinha lá 13.337 hemofílicos no Brasil, sendo mais ou menos 11 mil hemofílicos A e 2 mil hemofílicos B. Né? O que é interessante é que a gente está falando de profilaxia, né? E nesse survey, nesse registro da Federação Mundial de Hemofilia, menor que 18 anos, no Brasil, 65% dos pacientes estão em profilaxia. E maior do que 18 anos, 74%. Então, eu fico até um pouco surpresa, eu achei que a gente tivesse até mais profilaxia em pacientes menores do que 18 anos, mas 65%. Aqui está incluindo tudo, profilaxia primária, profilaxia secundária e terciária. Então, é interessante que a gente tem um número muito grande de pacientes em profilaxia. E aqui inclui todos os pacientes quanto que estão. Então, não só os graves. Do total de pacientes cadastrados, 65% menor do que 18 anos estão em profilaxia, sendo que a gente sabe que hemofílico leve, em geral, não faz profilaxia. Né? Eu não tenho a divisão aqui por gravidade de doença. Né? E uma outra coisa, nossa população é ainda uma população, assim, 50% dos nossos pacientes, tanto hemofílicos A quanto hemofílicos B, tem entre 20 e 44 anos. Tá? A gente tem um percentual pequeno de pacientes mais velhos, que a gente espera que realmente agora os nossos pacientes consigam chegar, né, a um envelhecimento tentando chegar mais próximo do que mesmo que a população geral, uma vez que a gente agora começa a ter mais acesso ao tratamento. Né? E esse tratamento profilático ele não é restrito só à profilaxia primária, como a gente falou, vários dos nossos pacientes que viveram a era do crio e do plasma, hoje fazem profilaxia, e mesmo com sequelas articulares, em algumas articulações, eles se beneficiam muito. O fato de já ter uma sequela não significa que ele não tenha indicação de fazer a profilaxia. Você preserva as outras articulações que não foram acometidas e tenta evitar a evolução daquelas que, de alguma forma, já foram acometidas. Desses dados que a gente tem ainda da Federação Mundial de Hemofilia, tem lá que nós temos 388 pacientes com inibidor, hemofílicos A, e dos hemofílicos B, 21, sendo que novos inibidores em hemofilia A tem 170 e 16 novos inibidores em hemofilia B. Esses dados, essa classificação, essa subdivisão, eu acho que são dados importantes, porque para alguns grupos de pacientes, às vezes a gente não tem uma terapia adequada, e muitas vezes você pensa em fazer uma terapia específica para determinados subgrupos, e é uma maneira de você ter acesso a novos tratamentos a partir do momento que você detecta um subgrupo de pacientes que naquele momento no Brasil a gente não tem, por exemplo, um tratamento ideal. A gente já passou por isso, e a incorporação de novos tratamentos muitas vezes segue esta linha, né, de subgrupos que no momento você não tem um tratamento ideal. Então, dessa vez eles trouxeram esses dados mais fragmentados. Eu acho que dos dados que nós temos, eles colocam lá, dessa vez eles publicaram de alguma forma um pouco diferente. Da hemofilia A,
nós temos que 75%, 78% dos nossos hemofílicos A estão recebendo fator recombinante, fator 8 recombinante. Infelizmente, os nossos hemofílicos B não têm acesso a fator recombinante, eles recebem todos eles derivados de plasma, né? Fator 9 derivado de plasma. E também eles trazem um percentual de pacientes que estão recebendo agente de bypass ou emicizumab. Então, vem fracionado aí o número de pacientes. Eu acho que esses dados são importantes. A gente tem algum tempo que a gente não tem mais o perfil, o Ministério não publica, não atualiza esse perfil, que eu acho que é extremamente importante para a gente ter uma noção, inclusive, do papel dos centros tratadores no compromisso, no comprometimento com a atualização dos dados. A gente vê que muitas vezes fica lá uns 20% ou uns 20% a 25% de dados não informados ou não testados. Isso tem um impacto grande, né, na política de planejamento de tratamento. Então, é importante que a gente tenha atualização do perfil das coagulopatias para, inclusive, a gente saber qual é o nosso papel e se a gente está desempenhando adequadamente ou não o nosso papel. Eu sinto falta, eu espero que em breve o Ministério consiga atualizar esses dados, que com certeza esses que foram enviados para a Federação Mundial de Hemofilia, eles derivam desse dado do Ministério da Saúde, né, do coagulopatias. Então, eu acho que a gente tem que fazer também a nossa parte, a gente tem que tentar melhorar esse diagnóstico, porque não testado ou não informado é grave, a gente tem que reduzir isso ao máximo, né, para poder melhorar o tratamento desses pacientes, que a gente não sabe que tem, né? E, Margarete, eu vou colocar aqui uma questão que chegou aqui para a gente, que eu acho que tem a ver com esse assunto. Pelos dados, 25% dos pacientes hemofílicos eles estão localizados em São Paulo, né? Basicamente, aliás, não em São Paulo, mas na região sudeste. Então, a gente vê ainda uma grande concentração desses pacientes que são tratados aqui e uma densidade muito menor em outros estados, especialmente mais nos estados do norte. E aí a pergunta que chega é como seriam os deslocamentos para os interiores relacionados à região norte, né? Acho que por conta do comentário da Paula, né? Que é uma região muito mais baseada no transporte fluvial e a chegada é mais por lancha ou barco. Teria uma oportunidade de criar hemocentros mais próximos de cada município? Por favor, comente. Tá bom. Muito obrigada. Bom, eu acho que aí, voltando na questão da equidade, do acesso e da capilaridade, eu acho que há várias estratégias para a gente pensar. E a gente não precisa criar nada, a gente só precisa utilizar melhor algumas oportunidades que podem ser exploradas. Uma das questões que eu acho que o programa de atenção aos pacientes com coagulopatias hereditárias ganhou muito, e eu discuto isso em várias oportunidades com outros países sobre esse exemplo, que foi que a gente adotou justamente a rede, né, utilizada pela hemoterapia, a hemorrede, né, dos bancos de sangue, porque com isso a gente conseguiu rapidamente atingir essa capilaridade, garantindo no minimamente um centro de referência em cada estado, e você tem nos estados, além dos hemocentros, você tem os hemonúcleos, e eu vou além. Eu acho que não é criar um hemocentro para você atender um grupo de pacientes de uma determinada região. Mas eles precisam ser atendidos. A gente tem também que utilizar a rede básica de saúde. Então, as unidades básicas de saúde, o SUS, a gente precisa começar a explorar essas parcerias. Acho que a gente teve a oportunidade de comentar anteriormente, né? Isso é individualizar os desafios regionais.
Então, e eu não estou dizendo que isso já não acontece, eu acredito até que aconteça, a gente conhece nossos colegas em cada uma das regiões e todos os desafios que tem, até do estoque, do acesso a uma cadeia fria, né? Então, assim, a ter geladeira para guardar os estoques, que você tenha a estabilidade da eletricidade, que garanta que você mantenha os produtos acondicionados em condições adequadas. Então, eu acho que isso é um desafio e que deve ser explorado. Então, talvez não tenha uma unidade básica de saúde, mas a gente sabe que, por exemplo, tem a rede das vacinas, então você consegue fazer essas parcerias. Buscar essas parcerias, e aí eu acho que é um papel até em conjunto dos próprios pacientes e suas famílias, em reconhecer qual é o acesso mais próximo deles, das unidades de saúde, e negociar isso junto aos centros de referência para que isso aconteça. A gente faz isso aqui na nossa unidade, por exemplo, as crianças muito jovens, para garantir o acesso venoso, ao invés de eles virem, e a gente está falando de uma região grande aqui do interior de São Paulo, em vez de eles se deslocarem de uma cidade para vir até aqui, muitas vezes a gente vai atrás das unidades básicas, discute o que é hemofilia, a gente já conversou até com secretarias de saúde para garantir isso, e você utiliza essa rede. Então, são possibilidades e a gente tem que explorar mais essas alternativas. Eu acho que seria um exemplo que eu sugeriria para pensar. Se isso acontece ou não, depende da individualidade. Eu acho que aqui a gente não vai discutir exceções, mas só dar um exemplo que a gente pode ir extrapolar e buscar exceções que atinjam o nosso objetivo final, que é o acesso ao tratamento para todos os pacientes. Ainda mais com o recurso da telemedicina, né? Desculpa, Paula, te cortei, mas com o recurso da telemedicina que você pode iniciar ou fazer avaliações muito mais esporádicas e dar um apoio para a rede básica ou para a rede mais próxima no tratamento, porque só lembrando, não é apenas, o tratamento do hemofílico não é apenas o uso do fator, ele tem todas essas questões de análise articular, etc. E a gente ainda nem comentou também sobre o ultrassom, né? Que a gente pode fazer durante o exame, que também talvez fosse uma outra ferramenta para melhorar, mas estão lembrando que é esse tratamento um pouco mais amplo, e isso poderia colaborar. E aí tem outras perguntas aqui chegando, tem pergunta aqui também para a Paula, né? Se é possível achar esses dados de profilaxia por gravidade da doença, se eles estão registrados aí nessa publicação de 2019. Eu não vi, na verdade, eu não me lembro de nenhum registro dos dados do perfil de coagulopatias que tem dividido por gravidade, o número total de pacientes por gravidade, mas não a profilaxia, porque a profilaxia é para que você mantenha um nível mínimo de fator acima de um determinado nível. Então, o hemofílico A leve, ele já está acima daquele nível que você não vai ter sangramento espontâneo. Lógico, o hemofílico leve, em algumas situações, ele vai fazer a profilaxia também, mas a profilaxia de longa duração, primária, secundária ou terciária, o objetivo principal é elevar o nível mínimo acima de, hoje em dia a gente considera até 3% ou até 5%, e por isso tem essa prevalência, né, dos hemofílicos graves receberem profilaxia e alguns moderados. Então, não me lembro, não sei se alguma de vocês duas viu fragmentado de profilaxia por gravidade. O que a gente espera é que 99% deles sejam os hemofílicos graves. Mas eu não vi nem na publicação da Federação Mundial e nem no perfil, que sempre foi perfil de coagulopatias no Brasil, isso não vem separado, né, pela própria definição e indicação do tratamento profilático. Eu vi que tem aqui uma pergunta, tem mais perguntas, né, Ana? Eu acho que isso, fica à vontade aí, Paula. Perdida aqui com elas. A outra pergunta é se no momento do tratamento da profilaxia,
é indicado fazer o exame que mostra a durabilidade do fator no organismo, né? Que daí é a farmacocinética. Olha, me deu um branco aqui. Daí eu queria só que vocês comentassem sobre isso. Eu acho que foi também um outro ganho, né, que a gente teve. Lembrando que os serviços eles têm que se adaptar, né, a essas novas possibilidades, inclusive para a coleta de exame, porque essa é uma coleta seriada de exame, então o laboratório tem que se organizar também. Mas aí que permite talvez uma individualização deste tratamento, que é a profilaxia, que já foi tão revolucionário para os nossos pacientes. Vocês fazem habitualmente? Vocês repetem esse exame com alguma regularidade ou em alguma situação particular? Paula, se você quiser começar. Então, Margarete. Tá. Não, na verdade, a profilaxia, a gente utiliza essa informação com uma certa frequência, na maioria dos pacientes que estão em profilaxia, isso é desejável para a gente poder individualizar, e tem um outro aspecto que, além da profilaxia, é o monitoramento, né? Então, assim, você pode determinar os dados farmacocinéticos e, além disso, a gente pode monitorar. Então, em determinados momentos, em determinadas situações, durante um sangramento que não tem a resposta adequada, o paciente que vai para a cirurgia, enfim, são outros momentos, outros desafios. Isso eu acho que faz parte das boas práticas, sempre que possível. A gente sabe que é um acesso limitado em algumas situações, mas eu acho que, pelo menos, selecionar casos que se beneficiam dessas informações é desejável e é possível de ser feito. Paula, você também? Igual? A gente aqui também faz. Na verdade, quando a gente começou a fazer profilaxia, a gente nem todos os pacientes, a gente tinha acesso à farmacocinética, depois é que isso foi implementado, e todos os pacientes que a gente vai adaptar, a gente tenta ao máximo fazer a farmacocinética, porque a gente sabe a variação que pode ter a meia-vida comparando o paciente, pode ter até 60 horas de diferença, então isso pode ter um impacto importante, e esse paciente pode estar mais sujeito a sangrar, ou aquele paciente pode receber com um espaçamento um pouco maior. Alguns pacientes têm problema de ficar fazendo autoinfusão e às vezes abandonam porque não querem ficar fazendo autoinfusão. Eu acho que isso permite uma individualização e eu vou um pouco além. Quando a gente mostra um gráfico de farmacocinética para um paciente, ele compreende muito melhor. Você mostra, você joga futebol que dia, você faz tal atividade que dia. Quando ele vê o gráfico, ele entende que naquele momento ele está mais propenso ou mais sujeito a ter um sangramento. Então, é como se a gente desenhasse aquilo que a gente fala. E eu acho que ajuda muito o entendimento e o comprometimento com o tratamento. Eu acho que os gráficos de farmacocinética auxiliam, inclusive, como um elemento educacional para o paciente. Eles têm um impacto grande, né? Quando o paciente enxerga o pico e o vale, eles conseguem entender os momentos em que ele está mais protegido, que tem momentos em que ele está muito bem protegido e outros que ele volta a ficar totalmente desprotegido, né? Acho que tem essa função. Só para complementar, antes da gente entrar nas novas tecnologias, que eu acho que é um assunto também aqui importante, é que, para deixar claro para todo mundo, a gente tem plataformas acessíveis para fazer essa avaliação da farmacocinética, que, inclusive, plataformas que a gente consegue fazer a farmacocinética baseada no modelo populacional de todos os produtos. Hoje abrange todos os produtos, tanto para hemofilia A quanto para hemofilia B, que te dá esses gráficos, e é possível, inclusive, você fazer a farmacocinética numa visita única, com 2 coletas de amostra, no mesmo dia, com algumas adequações, fazendo até o que a gente chama de farmacocinética invertida, e essa informação, uma informação bastante importante na condução dos pacientes. Então, isso é possível, não é restrito a um tipo de produto. Existem plataformas que são abertas para a gente cadastrar os serviços e que qualquer produto a gente consegue ter essa informação.
E, justamente agora, então, entrando em novas possibilidades terapêuticas, né, já passada a profilaxia, já vencida essa grande barreira, especialmente com a profilaxia primária, agora a gente começa a entrar em melhorias, algumas de fato bastante impactantes, que é para você tentar fazer com que o paciente consiga ficar a maior parte do tempo num nível mínimo de fator mais adequado, né? Que isso é que é talvez não é a única importância, porque tem momentos em que ele vai precisar de um pico mais alto, mas para o dia a dia você conseguir manter um nível e o nível mínimo de fator um pouco maior garante uma melhor qualidade articular. E para isso, então, foram criadas outras tecnologias, e uma delas é o fator de longa duração, que também já está aprovado aqui no Brasil. E daí eu queria que vocês comentassem só para o nosso público que impacto vocês acham que a utilização desses fatores de longa duração podem ter no dia a dia de um paciente hemofílico. Esses fatores, eles são os fatores recombinantes que sofrem um tratamento que vão permitir que esse fator dure mais tempo no organismo do paciente. Então, aqueles pacientes que têm uma meia-vida muito curta do fator, uma farmacocinética muito reduzida, muitas vezes ele tem que tomar fator em dias alternados. Então, existe uma demanda muito grande de infusão de fator repetidamente. E muitas vezes isso acaba impactando na adesão ao tratamento. Então, esse paciente ele poderia se beneficiar com um fator que dure mais tempo no organismo, permitindo que ele necessite de menos infusões por semana. Isso, ao longo do tempo, com um ano, isso reduz em quase 30% o número de infusões do concentrado de fator. Aqueles pacientes que têm muito sangramento também, que têm um fenótipo hemorrágico muito grave, esses fatores de meia-vida estendida, eles permitem atingir um nível mínimo, um nível de vale, que nós chamamos, superior quando comparado com o fator padrão, né, o de meia-vida padrão. E isso protege, eleva um pouco mais esse nível, ele chega a 3% a 5%, então reduz a possibilidade de ter sangramento, sobretudo sangramento espontâneo. Eu acho que tem várias vantagens, vários ganhos para determinados grupos de pacientes, que talvez isso até impacte aí na adesão, que muitas vezes a gente sabe que é um peso, muitas vezes, para os pacientes, todos os dias, ou em dias alternados, acordar um tanto mais cedo para poder preparar o fator, para tomar o fator, para sair, para trabalhar. Então, isso pode facilitar muito a adesão do paciente e uma melhora na qualidade de vida desse paciente. Eu nunca participei de nenhum estudo clínico com fator de meia-vida estendida. O que eu sei é só de ouvir falar e de conversar muito com tratadores, tanto do Brasil quanto de outros países, que já fazem uso. Tem alguns países que quase 100% dos pacientes recebem fator de meia-vida estendida. Então, a experiência que eu estou falando, eu não tenho experiência, pessoalmente, mas é mais da discussão e da conversa que eu tenho com outros tratadores, tanto do Brasil quanto de outras partes do mundo. Acho que a Margarete tem experiência, né, Margarete? Paula, eu acho que assim, e aí você trouxe uma questão importante, acho que a gente estava comentando antes, né? Também os avanços que nós tivemos de poder organizar e ter acesso também, inclusive, a pesquisas clínicas, né? Durante o processo aí da evolução dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, o que nos dá duas possibilidades. Uma, da gente ter a nossa própria experiência, os nossos próprios dados, e até dando a possibilidade para que os nossos pacientes, às vezes, utilizem até estratégias de vanguarda do tratamento da hemofilia. A gente tem aqui na Unicamp vários pacientes que usaram diferentes produtos com diferentes estratégias, aí tanto para o paciente com hemofilia A, quanto para o paciente com hemofilia B. Você já comentou que fator 9 a gente ainda só tem exclusivamente o derivado de plasma, não que não seja um produto seguro, mas a gente sabe que essa tecnologia já avançou bastante. Então, hoje a gente tem, de fato, o fator 9 de longa duração, hoje é
possível você usar uma única vez por semana ou até mais espaçado que isso, com uma eficácia muito acima do desejável. A gente vê os pacientes em níveis muito bons. Para o fator 9, a gente também tem diversos produtos que já são registrados, inclusive no Brasil, e a gente tem até alguns, não só da nossa experiência pessoal, mas de relatos de outros colegas no exterior, que daí já é mais dados de vida real, de fato, e que a gente vê que há uma satisfação, um nível de satisfação muito, muito desejável de pacientes que utilizam esse tipo de produto, sobretudo quando a gente tem um custo-benefício que também contribua, né, nessa balança, e aí seria uma questão desejável para o nosso programa, da gente ter o acesso a essas novas tecnologias, porque, sem dúvida nenhuma, um nicho de pacientes, você já comentou, alguns pacientes, eles têm uma meia-vida mais acelerada, então esses pacientes a gente conseguiria um ganho maior se a gente mudasse a tecnologia do produto que eles têm, que eles estão usando. Não só isso, não só durar mais tempo e talvez ter menos infusões, mas talvez com o mesmo quantitativo você atingir picos maiores desse fator e com isso você proteger de uma forma mais robusta esses pacientes. Então, a gente sabe que alguns desses produtos já passaram por uma avaliação da Conitec que recomendou a sua incorporação. Infelizmente, a gente sabe que o processo de incorporação, depois que há essa recomendação, há um processo a ser seguido, né? Porque aí tem toda uma outra nuance sobre a aquisição, incorporação, o protocolo, descobrir os nichos que têm maior benefício, o grupo de pacientes que poderiam ter acesso a este produto e que isso seja justificável, porque uma das questões importantes é a gente manter aquela equidade. Se a partir do momento a gente determina um grupo de pacientes, o nosso desejo, e isso não pode mudar, acho que isso todas nós concordamos, que todos aqueles que preencham aquela categoria, a gente tenha uma possibilidade de utilizar essa outra alternativa. Então, acho que todos nós, e aqui eu sei que tem várias perguntas relacionadas com isso, todos nós aguardamos, e aí é uma classe de produtos, né? Então, a gente sabe que tem um grupo de produtos que pode atingir, e isso faz parte dos avanços da onde nós queremos ir. Então, a gente poder ver isso, de fato, acontecendo. Não são só os produtos de longa duração, os próprios anticorpos monoclonais, né, de uso subcutâneo, que a gente também já teve uma população que eu considerava desassistida, que eram os pacientes com hemofilia A com inibidor, que há uma possibilidade de tratamento profilático para eles eficaz, coisa que a gente não tinha até então, e isso mudou completamente, né, no cenário mundial. Mas, obviamente, que tem alguns passos, a gente sabe até da aquisição, de incorporar e de garantir que todos os pacientes, dentro da prioridade que do momento era possível, mas que isso também já tenha um horizonte de ampliação para outras indicações que possam se beneficiar, sem perder o foco daquilo que é necessário e prioritário naquele momento. É bem importante isso que você comentou, né, Margarete? Nós estamos aqui querendo muito que todas essas novidades cheguem, né? Mas mesmo quando você vai em países com uma condição financeira melhor que a nossa, com mais recursos, você vê que muitos dos pacientes que estão tomando novas medicações estão tomando porque estão incluídos em estudos clínicos, né? Mesmo lá. E que muitas vezes o paciente não fica num tratamento linear, como pode acontecer aqui no Brasil, mas é que ele acaba mudando, ele entra por uma medicação, daí acaba o estudo clínico, ele vai para outra, etc. E só reforçando que para o caso dessa, né, para a situação dessa classe, para alguns nichos de paciente realmente houve a demonstração dessa vantagem, né, da relação custo-benefício, e que nós estamos aqui aguardando essa implementação, mas que é muito importante que essa análise seja feita para cada medicação e para cada subgrupo, né?
A gente não esquece da qualidade de vida, a Paula já comentou, a infusão do fator é praticamente um ritual para eles, né? Então, tem esse impacto também no dia a dia, na liberdade de ir e vir, na possibilidade de viagem ou de maior liberdade que esses pacientes têm, mas isso tudo a gente tem que lembrar que tem outras hemofilias e outros grupos de pacientes, né? E a Margarete também já falou, especialmente dos pacientes com inibidor, porque passam a ser um grupo muito mais grave, inclusive, do que isso que a gente está comentando aqui, né? As complicações são maiores e muito mais graves. A gente está quase no final, faltam quase que 5 minutos, então eu convido a quem está assistindo a enviar mais perguntas, se quiser, para a gente poder aproveitar aqui. E aí tem uma outra pergunta a respeito se teve alguma mudança recente nos protocolos de hemofilia. Teve uma atualização, né, do protocolo de profilaxia já há mais tempo. Teve o protocolo agora de inibidor, né, da monotolerância e de inibidor, quer dizer, atualizações desses protocolos, inclusive com utilização, por exemplo, do emicizumab. Então, vieram portarias de orientação dos tratamentos e a atualização que há muitos anos já estava sendo feita, né, Margarete? Você participou ativamente do protocolo de profilaxia primária, ficou muitos anos aí para poder ser publicado e já foi, e isso nos permite, já dá mais possibilidade de evoluir rapidamente para 3 vezes por semana, pelo menos, quando se começa um protocolo de profilaxia primária. Isso foi um ganho muito grande, né, dentro de um protocolo que já existia. Eu acho que é importante frisar, porque quando a gente fala de atualização, e aqui eu posso dar um testemunho que algumas dos protocolos recentemente publicados, eles foram escritos e elaborados alguns anos atrás. Então, assim, sabendo a que passo caminha, né, esses avanços da hemofilia, ainda bem que a gente está nessa fase, a gente já... Eu seguramente iria sugerir algumas modificações naquilo que é atualizado. Isso é uma forma do processo que se dá no Brasil, a questão do SUS, a questão de vários procedimentos, como isso acontece, mas eu acho que assim, não compromete de uma forma a ter prejuízo para nenhum dos pacientes, mas eu, sem dúvida nenhuma, gostaria de ver um processo mais ágil nesse sentido, porque é o que a gente está vendo acontecer em todos os outros países, né? Ter essa agilidade. E vocês acham que teria a possibilidade de começar o uso desses novos fatores em momentos diferentes, nos diferentes estados? A pergunta aqui ela é mais direta para a possibilidade disso no estado de São Paulo. Lembrando que o nosso protocolo ele é para o país, né? Ele não é regional. Na minha opinião, isso é uma coisa centralizada. Justamente é isso que vai garantir o acesso igual em qualquer lugar do país. Eu acho que todos esses protocolos foram implementados assim e deu muito certo. Deu muito certo. O risco de você ficar limitado num estado e outro estado não ter acesso, isso não está correto. Eu espero que não. Assim como a Paula, eu acho que assim isso seria um retrocesso do que acontecia no passado, que dependia de iniciativas de governos estaduais. A gente não pode retroceder. Eu acho que é o nosso desejo que a gente avance e que todos consigam avançar no mesmo momento. Isso é possível, isso é desejável, e para isso, a gente precisa garantir as questões prioritárias, né? Se a gente pensar a população de pacientes com hemofilia, esses 13 mil pacientes, pensando no todo, 26 mil pacientes atendidos nesse programa, é uma população muito considerável, é a 4ª população maior nesse survey que a Paula
falou no mundo. Então, assim, e com um único pagador, com um único administrador do gerenciamento do acesso ao tratamento de todos esses pacientes. Então, isso tem que ser feito de uma forma a garantir a universalidade e a equidade para todos os pacientes. Eu espero que a gente não caminhe para diferenças regionais de acesso ao tratamento. A gente não quer deixar, proibir que essas novidades cheguem, é óbvio, né? Porque pode parecer que daí a gente está querendo não permitir para alguns, mas, na verdade, como cidadã, eu vou dizer isso aqui agora, como cidadã, o desejo é que todo mundo caminhe junto. Só voltando aqui na questão dos fatores de longa duração, vocês acham que para os pacientes em procedimentos odontológicos isso também poderia ser uma situação útil, né, em que esses pacientes talvez precisassem de menos infusões para garantir a boa hemostasia? O grande benefício dos produtos de longa duração é, sobretudo, nos esquemas profiláticos, né? E aí, incluindo a profilaxia até de procedimentos. Mas, obviamente, que a profilaxia de procedimentos, a qualquer nível, a gente consegue manejar, porque são poucos dias que você vai ter. Então, assim, o real benefício... É claro que você pode fazer procedimentos com os de longa duração, a dose, você tem um esquema que talvez tenha uma otimização nessa dose e esquema, mas o grande benefício é você usar longitudinalmente, né? Continuamente da forma profilática. Eu acho que é onde esses produtos, eles realmente demonstram uma vantagem ainda maior. Estamos no nosso último minuto, né? Nem falamos aqui do papel do paciente. Temos aqui 1 minuto e meio só para a gente terminar, para ver como esse assunto é importante. Teria muito mais coisa para a gente comentar a respeito de cada um desses tópicos que nós falamos, né? E aí eu queria aproveitar esse 1 minuto e meio e deixar 30 segundos para cada uma de nós dar uma última mensagem e que a gente terminasse falando justamente do papel do paciente, já que tanto falamos das políticas públicas e dos tratamentos médicos, né? A gente percebe como aumentou, né, ou engrandeceu a participação do paciente e dos seus familiares, no entendimento da doença, no reconhecimento das hemorragias precoces, na importância do autocuidado. Atualmente, esses pacientes conseguem pegar o fator de profilaxia e levar para casa para o mês inteiro, né? O ideal até que eles conseguissem levar uma quantidade maior, mas pelo menos no meu serviço eles acabam pegando mensalmente, então eles ficam muito por conta deles, né? Acho que isso é um papel muito importante, eles fazem a autoinfusão, têm maior liberdade, mas também fica muito mais sob a responsabilidade deles, inclusive de nos procurar quando entenderem que é importante. E uma outra coisa que eu também gostaria de comentar a respeito disso é sobre a participação na geração dessas políticas, na geração das demandas, das dúvidas, de forçar, digamos assim, né, ou de estimular, talvez seja uma palavra melhor, os seus médicos, os seus serviços, os seus políticos a buscarem essas melhorias, né? Existem as associações de pacientes, que eu acho que tem um papel importantíssimo, e tem algumas coisas que só essas associações são capazes de buscar e de exigir. Então, eu espero que esse comprometimento, essa participação e a pressão que os pacientes podem exercer só aumente nos próximos anos. Não sei, Margarete, Paulo, o que vocês querem, como vocês querem finalizar? Bom, eu posso complementar também. Eu concordo com você. Eu acho que essa participação dessa representatividade social foi o que fez a grande diferença para os pacientes com hemofilia e coagulopatias hereditárias. Então, a gente até, e nós estamos envolvidos, né, enquanto hematologistas, até com outras situações, eu acho que é um exemplo a ser seguido, isso nacional e mundialmente, porque é um grupo de pacientes muito bem organizado, que tem o entendimento, as associações, elas são extremamente de uma importância extrema para a organização, para ter esses avanços, e eu acho que saber que isso é um trabalho em parceria,
e aqui nós três somos mais velhas nesse contexto histórico, a gente sabe que houve diferentes momentos, e que grata satisfação quando ficou claro que se todos nós nos uníssemos, já que o objetivo era comum a todos, os avanços foram exponenciais, né? Então, e isso é extremamente importante. Essa parceria de responsabilidade, porque nós, tratadores, temos a nossa responsabilidade, os pacientes também têm a deles, e eu acho que para a gente atingir os nossos objetivos principais, é importante que haja esse sinergismo, né? Eu sempre falo, o paciente tem que ser aderente ao tratamento, nós somos aderentes aos pacientes, a gente também tem que ter aderência aos pacientes, que é importantíssimo, é saber, eles saberem que pode contar conosco, e a gente também poder contar com eles para que tenha essa cooperação mútua, isso em todos os níveis, desde o nível da política pública até no nível individual, que o paciente entenda por que a informação, o tratamento domiciliar, gente, isso é um avanço imenso, a Paula mencionou isso, aquele primeiro passo da dose domiciliar de urgência, era o que tinha naquele momento, mas aquilo também impulsionou, a partir do momento que os pacientes estavam treinados para o tratamento domiciliar, que a implementação da profilaxia fosse mais rápida, porque eles já estavam treinados, a gente já tinha todo um esquema de distribuição, então isso foi um grande avanço, e isso é uma grande parceria. Acho que é importante também, e aqui falar que a gente pode avançar uns minutinhos, eu tenho que falar uma questão importante, que para os pacientes, e eu já comentei aqui que a gente está na vanguarda dos tratamentos, né? São muitos avanços, e eu tenho que agradecer aqui publicamente a parceria que a gente tem também com os pacientes, que quando a gente traz alguns desafios, pensando em novas tecnologias, em novos tratamentos, inclusive fazendo tratamentos como a terapia gênica de altíssima demanda para os pacientes, não só para os centros, mas sobretudo para os pacientes, acreditando em avanços, em melhorias, sem a gente poder garantir isso, e hoje a gente sabe que isso é uma realidade. Vocês sabem muito bem que eu sou uma pessoa que é muito otimista nesse tipo de abordagem, e a gente tem nichos que a gente pode atender vários grupos, e hoje a gente está muito grata em ver que a gente também conquistou essa credibilidade internacional, o Brasil, enquanto vários centros capazes de fazer pesquisa de ponta e de alta qualidade. Então, isso só é possível graças à participação e colaboração dos pacientes também. E vamos continuar avançando nesse sentido. Muito obrigada. Eu concordo plenamente. Eu acho que um dos ganhos que a gente teve foi essa mudança total do reconhecimento do Brasil como um local onde pode-se acreditar que a pesquisa vai ser feita de uma maneira adequada, não só pesquisa de drogas, mas também pesquisa de levantamento de dados, quer dizer, a Margarete já comentou sobre isso, a divulgação dos dados dos nossos pacientes, inclusive com mudanças de critérios internacionais baseados na experiência que a gente mostrou, isso aconteceu com a parte da imunotolerância, do protocolo que era usado, enfim. Então, também as pessoas agora começam a confiar no Brasil. E, assim, parabenizar a Margarete, tudo que ela fez com relação à terapia gênica, né, que foi o país que mais incluiu pacientes no mundo, e isso mostra que também não é só através do Ministério da Saúde, da distribuição de fatores, eu acho que, enquanto tratadores, nós também vamos atrás de novas possibilidades terapêuticas, e no Brasil eles têm acesso, mesmo que termine o protocolo, até que essa droga esteja disponível, o paciente continua tendo acesso a essa medicação, então isso é uma possibilidade de ter acesso a terapias que eu não sei quando que a gente vai ter acesso na vida real, né? Então, isso mudou completamente a realidade e a possibilidade de repente, um paciente chegar e me perguntar: essa tal dessa terapia gênica, estamos participando e eu quero participar ou não. Então, assim, lógico, isso ainda fica um pouco diferente pelo país afora,
porque para um tipo de estudo desse, você tem que ter uma estrutura muito grande de pesquisa no centro. Então, nem todos os centros tratadores de hemofilia têm condição de participar de estudos, às vezes, muito mais sofisticados. Mas é uma maneira da gente tentar levar para os pacientes acesso a medicações, né, e que, como a Margarete falou, tem um comprometimento imenso desses pacientes, uma demanda muito grande de participar de um estudo clínico. Né? Então, o nosso agradecimento e também a história da parceria. A gente pôde ver a evolução do tratamento no Brasil, que foi resultado dessa parceria, dessa cumplicidade dos tratadores, do governo, da indústria farmacêutica e dos pacientes, que sempre lutaram muito. A Margarete já falou, eu reitero, que estamos desse jeito hoje, atingimos esse nível de acesso ao tratamento por conta dessa luta e dessa conquista dos pacientes. É um modelo, né? Eu acho que tem que tentar se reproduzir isso não vai ser fácil, né? A gente sabe que isso não é fácil, mas a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Então, quando a gente comenta de não perder o que foi conquistado, é muito para manter isso, que a gente sabe que não foi tão fácil essa conquista, né? Mas é essa cumplicidade que não pode ser perdida, essa parceria que não pode ser perdida, para que a gente possa garantir o acesso a novas medicações que virão várias. Muito em breve a gente vai ter um leque muito grande de novas opções terapêuticas, né? E como escolher, e como incluir, e como, quer dizer, é um quebra-cabeça para todo mundo. Mas se não tiver essa parceria, a chance de dar errado é muito grande. Então, é manter o que deu certo, né? Deu super certo até hoje. Então, o time que está ganhando, a gente não muda, né? Então, manter essa parceria, na minha opinião, é esse o X aí para a gente ter continuar com conquistas tão grandes, né? E poder oferecer para os nossos pacientes e cada ano poder comemorar mais uma nova conquista no Dia Mundial da Hemofilia. Você está sem som? Esqueci aqui. Lembrando que a ideia é seguir buscando a cura, e enquanto isso, essas melhorias nos fatores. Só, Paula, um último comentário aqui, de parabéns pela palestra e um parabéns especial para você aqui do seu paciente, viu? No chat. Então, gente, acho que foi ótimo, o assunto poderia seguir adiante. Vamos torcer para a gente seguir conquistando esses avanços todos, conseguindo implementar tudo que a gente tem direito, a gente não, né? Os pacientes têm direito, que a gente possa avançar muito nisso e seguir melhorando. Obrigada pela companhia de vocês hoje. Obrigada a todos. E mais uma vez, obrigada a BHH